Olá pessoal, tudo bem? Esse é o experimento número 29 da nossa playlist de experimentos. Vai ser um experimento de ótica. Um material muito simples. Basicamente você precisa de um copo d'água e uma seta. Bem? Então basicamente a gente vai ver, né, quais os efeitos de um copo d'água ali, como a gente vê essa setinha aqui, certo? Então basicamente o que acontece? A água ela tem um índice de refração diferente do ar e, consequentemente, os raios sofrem desvios quando atravessam a água, certo? Então, basicamente, ela funciona como se fosse uma lente. Normalmente, as equações que nós temos aqui para lentes, elas, em geral, se referem a lentes delgadas, o que não necessariamente é o caso desse copo. Então, na verdade, a gente tem ali superfícies refratoras, certo? Que vão desviar o seu raio e não necessariamente vai obedecer essas leis de Gauss, né, para lentes delgadas. Então a gente vai tratar esse sistema como um sistema, né, de dois dióptros. Uma superfície aqui que espalha os raios, passa do ar para a água e da água para o ar. Você tem outra superfície ali refratora que termina de desviar os raios, né, e consequentemente você forma imagens. Tudo bem? Eu vou usar um modelo um pouco idealizado para explicar essas observações aí experimentais. Tudo bem? Então esse aí é o experimento mais simples de todos, basicamente um papelzinho com uma caneta e um copo d'água que você consegue realizar. Então vamos ver qual que é o experimento. Então basicamente olha uma coisa bem legal. Você deve estar vendo aí essa seta apontando para um lado e quando eu coloco aqui por trás da água, olha só, inverte o sentido ali da seta. Olha aqui, um sentido e agora o outro sentido. É sempre assim? Não, olha só. Tá aqui o sentido e basicamente o mesmo sentido. Aqui eu tenho o mesmo sentido e aqui o outro sentido. Então, o que está acontecendo aqui? Certo? E agora vamos fazer na vertical. Aqui eu tenho para cima e para cima, né? Observe que aqui você tem certas aberrações, tá? Pelo formato ali do copo. E aqui também, nesse caso, a gente não tem nenhum efeito, sempre aponta para cima. Então, meu objetivo aqui é tentar explicar a formação dessas setas que podem ser invertidas ou não e um comportamento diferente que existe nesse copo quando você olha na horizontal e na vertical. E a gente pode inclusive ali brincar com outras coisas com geometrias mais sofisticadas, por exemplo, com uma jarra aqui. Então, na verdade, a gente tem toda uma coisa muito bonita de física, de óptica, que pode ser explorada aí simplesmente com copos d'água gerando essas imagens que podem ser com o mesmo sentido, certo? Ou com o sentido inverso, que a gente chama aí de imagens invertidas, tá bom? Então, vamos partir aí para a explicação do que está acontecendo aqui. Então, vamos lá. Então, essas formações de imagens maiores, menores, né, no caso aí, elas têm a ver com o fenômeno de refração que eu falei. E basicamente a lei que rege aí esses desvios de luz vão ser a primeira e a segunda lei da refração. A primeira lei da refração basicamente diz que raio incidente e raio refratado, né, que atravessa o outro meio, eles pertencem ao mesmo plano. E a segunda lei da refração, a lei de Snell-Descartes, que basicamente vai quantificar esse ângulo aí de desvio, tudo bem? Então, basicamente o que você vai ter? Vai ter aí um índice de refração vezes o seno do ângulo entre a normal e o raio incidente aqui, ou o raio refratado, no meio 1 ou no meio 2, obedecem essa relação ali com os índices de refração, tudo bem? Basicamente vai dizer o quão lento a luz viaja nesse meio, certo? E aí a gente pode, né, descrever ali essa posição e o aumento, né, dessas imagens aí formadas por uma esfera, certo? Por uma superfície esférica aqui, onde eu tenho um meio 1 aqui e um meio 2 aqui. Tá? Para simplificar um pouco as contas, eu vou dizer que esse meio aqui tem refração 1
e esse meio tem um índice de refração N relativo, tá? Que é basicamente uma razão entre os dois N's. E isso aí vai aliviar um pouco as minhas contas e você pode basicamente continuar fazendo isso com qualquer interface, tá? A ideia vai ser eu ter uma fórmula que me traduza, né, o que acontece tanto para uma transição do ar para a água e posteriormente da água para o ar. Tudo bem? Então, quando você tem essa superfície esférica refratora, eu peguei aqui do Noik essa figura e eu posso detalhar isso, essa demonstração, num outro vídeo à parte para não ficar tão carregado. Então, eu vou preparar futuramente ali um vídeo com essas demonstrações, essas fórmulas por hora. Vocês podem acessar esse link aqui do Noik, tá? Em que nessa primeira parte aqui eu vou calcular a posição da imagem. E para a posição da imagem eu vou olhar esse raio aqui, que sai da base da figura, sai com um ângulo alfa, tá? Refrata aqui, essa aqui é reta normal, pontilhada, e onde encosta pela segunda vez o eixo de simetria, isso vai me dar uma posição P', né? A posição da imagem com respeito a esse vértice da superfície refratora, ou seja, aqui é o meu copo, tudo bem? Então, esse raio vermelho vai ser o raio que eu vou usar para calcular a posição. E a equação do dióptero aqui, porque esse aqui tem o índice de refração 1 e aqui o N, basicamente eu vou ter essa relação aqui, onde esse N é um N relativo, tudo bem? E aí, se eu isolar o P' nessa relação algébrica, eu tenho essa expressão que vamos combinar que não é das mais bonitas. O tamanho da imagem, né, basicamente eu preciso estar sempre com raios paraxiais. Tá? Então, esse raio aqui, agora o verde, ele tem que ser um ângulo pequeno. Tá? Então, sempre vou lidar aqui com ângulos pequenos para usar sempre aproximações de ângulos pequenos, que vai ser basicamente dizer que esse seno de θ1 é igual ao θ1, aproximadamente. E aí, se você usar essa expressão aqui para todos esses triângulos aqui, você consegue deduzir essas expressões, certo? No caso também da imagem, eu vou usar esse raio verde, que sai da ponta da seta, né, do meu objeto. Imagine, pode ser uma pessoa, né, ou pode ser, por exemplo, a minha setinha mesmo, tá? E essa seta vai vir, esse raio de luz vai vir da ponta da minha seta aqui para o centro geométrico aqui e é refratado, né? E observe que esse ângulo aqui é maior do que esse, certo? Ou seja, tem um desvio do raio de luz, o que vai me gerar uma imagem com um tamanho diferente, certo? Eu vou supor que o P' positivo tem esse sentido, tá? O aumento positivo seria para cima, então seria um aumento positivo, seria aumentar a minha seta. Algo entre 0 e 1 seria estar para cima, mas ser menor. Esse caso aqui seria uma imagem invertida e menor, ou seja, seria uma coisa entre 0 e menos 1, ou pode ser inclusive invertida e maior. E aí a gente pode calcular esse aumento, aí ele vai dar essa expressão aqui, menos R sobre N menos 1 vezes P, ou se você quiser, para ficar um pouquinho mais bonito, certo? Então a gente tem essa expressão aqui, tanto para a posição da imagem gerada por um dióptero, tá? Essa divisão aí entre dois meios esféricos, né, com raio de curvatura R. O objeto está em posição P, né, e aqui P', certo? Tudo bem, gente. Então aqui eu tenho um objeto real e uma imagem real. Tá? Então vamos aplicar essa teoria aqui para o nosso problema, né, para o nosso copo d'água, tudo bem? Em que eu tenho o N da água, é aproximadamente 4/3, 4,33. Tá? Eu vou desprezar ali o efeito da casquinha de vidro, tá? Isso não vai me importar muita coisa. O raio do copo, eu usei aqui um paquímetro e eu consigo abraçar o meu copo com essas garrinhas aqui. Mas aí eu podia até colocar mais significativos. Na verdade, não consigo pegar o diâmetro exato, né? E o meu copo não tem bem um raio bem definido, porque hora ele é mais gordo, hora ele é mais fino. Então, como não tem uma coisa tão regular, eu medi ali o diâmetro, que deu 8,4 mais ou menos. Então, eu coloquei aqui um raio 4,2 e vai dar pra gente uma certa ideia do que está acontecendo.
Tá? Mas só de cara a gente já não tem mais esses raios todos paraxiais, né? O nosso copo ali ele tem várias deformações, então não se preocupem aqui com a análise quantitativa, mas simplesmente com a análise qualitativa, né? O que está acontecendo qualitativamente? Então a gente tem aqui um R aproximado, o N da água também. Então vou primeiramente implementar tanto essa expressão da posição quanto essa expressão aqui do aumento da imagem. Então basicamente aqui, dado uma posição do objeto P, um N do meio e um raio, tá? Então aqui eu estou definindo índice de refração e raios arbitrários, tá? Você pode dizer que o seu N é igual a um certo valor ou o raio, curvatura, mas eu estou dando aqui valores padrão, certo? Ele vai calcular a localização e o tamanho, tá? Esse size 1 é o tamanho que vai me dar basicamente o aumento que essa superfície aí curva me dá. Então, vamos pegar aqui, variar a posição do objeto, né, de 0 até 50 centímetros, em 50 pontos, e calcular as posições e os tamanhos e plotar. Então, o que dá para a gente, né, esse modelo aqui? Então, olha só, a posição aqui vai me dar, a imagem não é feita para frente, mas sim para trás, certo? São imagens virtuais, e depois tem uma certa mudança, depois de uns, aqui aparentemente são uns 12 centímetros, e depois disso são posições positivas, ou seja, a imagem começa a ser projetada para frente. Tá? O que isso quer dizer? Que dependendo da posição do objeto, pode ter diferentes formações de imagem. E aqui também eu vou ter uma ampliação. Aqui eu deixei o 0 marcado aqui, ou seja, que seriam imagens no pontilhado extremamente pequenas. E aqui mais 1 ou menos 1 significa imagens do mesmo tamanho. Ou seja, próximo eu tenho aí uma certa ampliação da imagem. Depois eu tenho uma inversão com imagens grandes também. E quando a imagem está muito longe, eu vou ter ela pequenininha, certo? Mas por enquanto eu estou lidando aqui com simplesmente uma transição de meio, que é do ar para a água. Então o que eu estou descrevendo aqui? Eu estou descrevendo quais são as posições, né, e que tipo de imagem um observador veria, né, do mundo externo estando dentro da água. Então isso aqui eu estou imaginando, né, estou modelando como um peixinho dentro do copo vê o mundo. Tá? Algumas imagens são ampliadas, outras são reduzidas, outras são invertidas, certo? Então é isso que está acontecendo ali. Para a gente ver, por exemplo, uma coisa muito perto do copo, basicamente eu vou ter ela tocando o copo e se afastando, né, à medida que a distância do copo ao objeto aumenta, né? E a partir de uma certa distância o peixe vai ver imagens ampliadas. E coisas muito longe ele vai ver o efeito, né, vai ser que vai estar invertida, certo? Então é uma coisa meio estranha assim, mas isso é como o peixe vê o mundo aí através do seu copo com água. Mas aí a gente pode fazer agora duas transições, do ar para a água e da água para o ar. Tá? E a gente pode adotar por default que a distância entre um vértice de um dióptero até o outro vértice é 2 vezes o raio. Então coloquei aqui uma nova posição, que agora eu vou ter uma primeira imagem, e a imagem do primeiro dióptero serve como objeto para a imagem do segundo dióptero. E mesma coisa com o aumento. Então tem um primeiro aumento devido ao primeiro dióptero, depois eu vou passar pelo segundo dióptero, vai ter um segundo aumento. Então basicamente é uma ideia comum aí em problemas de óptica. E o tamanho, eu calculo agora o primeiro dióptero, calculo um aumento, calculo uma nova posição, né, e vou calcular um segundo aumento. E aí, quem que é o meu aumento do copo inteiro? É o aumento do primeira superfície multiplicada pela segunda superfície. Então, basicamente, isso aqui vai me dar o efeito do par de dióptros, ou seja, o efeito das duas superfícies pela qual a luz passa. Né? Então, tem uma transição ar-água, um dióptero, e água-ar, segundo dióptero. E a gente pode agora brincar e ver o que acontece com essas posições de imagens e esses aumentos. As posições, o que a gente observa aqui? Quando eu tenho o objeto aqui, certo? Eu tenho uma certa posição, tá, negativa, ou seja, eu vejo uma imagem por trás do vértice, né, da borda do copo mais próxima de mim.
Tá? E aí progressivamente pode mudar e pode ser inclusive aparecer aqui para frente, né? Então em certas imagens reais, né? Que é mais ou menos quando a luz passa pelo copo e se projeta, né? Você vê cintilar numa mesa. Tá? Então isso aqui são coisas que podem acontecer com um copo. E se eu olhar o aumento, observa aqui que eu tenho aqui primeiro imagens ampliadas e o amplitude positiva, ou seja, esse é o caso de imagens maiores e com o mesmo sentido, nas proximidades do copo. E quando eu afasto um pouco do copo, eu inverto o sentido da seta. Então, por isso que quando eu estou perto do copo, eu tenho uma seta para o mesmo sentido, o A positivo. E quando eu afasto um pouquinho, eu saio dessa região para essa região. E aí a seta troca o sentido. Se estiver para muito longe, eu posso inclusive aqui, eu posso gerar aqui imagens invertidas e menores. Ou seja, isso aqui é muito parecido com o comportamento de uma lente convergente. Lembrando que isso não é delgado, mas você tem ali imagens reais invertidas e menores, real invertida igual aqui, real invertida maior aqui, uma imagem própria que acontece nessa região e aqui uma imagem com o mesmo sentido e ampliada. Então a gente tem aí a explicação de por que isso acontece com o nosso copo. E agora, outras observações adicionais. Por que nós tínhamos ali, na horizontal eu conseguia variar ou não o sentido da seta da imagem, né? E por que eu não consigo fazer isso na vertical? Isso basicamente é um efeito do aumento do raio. O meu copo tem um raio pequeno que eu consigo ver toda a circunferência, mas a vertical ele tem um certo abaulamento, mas o raio é muito maior, ou seja, é uma coisa que não é da ordem de centímetros, mas é de metros, você só vê uma certa concavidade. Então, quando eu tenho 4,2 centímetros, eu tenho uma figura como essa. Vamos mudar o raio de curvatura, né, do meu dióptro. Agora na vertical ele tem um raio de curvatura de, por exemplo, vou colocar aqui 1 metro. O que acontece com essa curva aqui? Eu consigo imagens com o mesmo sentido, com o sentido oposto? Vamos ver. Quando eu passo aí para 1 metro de raio de curvatura, tá, ou pode ser, por exemplo, 50 centímetros, tanto faz, certo? Basicamente, eu só vou ter imagens com basicamente o mesmo tamanho, ou seja, fica como se fosse na vertical, como se fosse ali basicamente um plano. Tá? Você não consegue ver esse efeito aí da lente. Né? Você precisa ter um raio de curvatura pequeno. Tudo bem? Ah, mas será que é impossível fazer isso? Não, você consegue sim, desde que você vá para grandes distâncias. Então, se eu passar aqui da distância máxima de 12 para, vamos colocar, 1,20 m, você consegue sim, para grandes distâncias, você consegue observar uma inversão das imagens, né, na vertical. Será que isso é possível? Vamos dar uma olhada. O jardim aqui que a minha esposa tem, eu vou dar uma olhada nessa florzinha aqui, para ver se a gente consegue olhar, né, as flores embaixo do vaso. Então observa só. Eu vou dar o play aqui, aproximo para a direita, eu tenho aqui, olha só, aqui eu tenho uma flor, tá apontando para baixo, tem flor e não tem mais nada. Aqui tem o verde, né? E aqui para baixo eu tenho aqui os vasos aqui, olha só. Então tem uma imagem gerada a grandes distâncias, né? Estou aqui a provavelmente uns 2 metros da flor, né? O que é compatível com pelo que a gente viu, em que eu tenho a flor lá embaixo e o vaso lá em cima, ou seja, para essa raio de curvatura, tá, na vertical, tá, você tem que estar a uma distância maior para conseguir enxergar essa imagem invertida. Esse raio de curvatura na horizontal não, ele é menorzinho, mede alguns centímetros, é mais fácil de perceber a geração tanto de imagens com o mesmo sentido, imagens direitas, ou com sentido oposto, imagens invertidas. Tudo bem, então vocês viram aí que de fato a gente consegue inverter imagens sim na vertical também, desde que você esteja muito longe. Isso é uma coisa que a gente consegue prever com o nosso modelo ali, com 2 dióptros esféricos. E outra coisa legal que a gente pode ver é se o nosso copo, ao invés de ser côncavo, ele for convexo, né? Se tiver uma superfície convexa, o que acontece? Então, basicamente aqui,
eu vou dizer que o raio do meio vai ser menos 5 e a distância entre os vértices vai ser 8,4. Qualquer valor, só para a gente ter uma ideia qualitativa do que está acontecendo aqui. E aí a gente vai variar e observa só. Nesse caso, a gente vai ter uma imagem com o mesmo sentido, ampliação sempre positiva e agora menor. Isso aí é como se fosse uma lente aí divergente. E aí a gente tem agora uma imagem direita menor. Vamos conferir se isso é verdade. Como é que a gente pode observar isso? Se a gente tiver uma superfície convexa, certo? Por exemplo, esta jarra aqui, nessa direção vertical você tem ali uma superfície convexa aqui. Na vertical, o que acontece aqui? Você vai gerar uma imagem, supostamente, né, com o mesmo sentido e tamanho menor. E a gente pode observar aqui, olha só, essa seta compara com essa aqui. Essa é mais longa do que essa. Mesmo sentido, e a imagem tem o tamanho menor conforme a teoria. Então, a gente vai encerrar agora o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E vocês viram aí que a gente partiu ali de um copo, né, brincando com ele. Você consegue gerar diferentes tipos de imagem dependendo do raio, né, que você está considerando, certo? E isso aí vai depender um pouco da geometria do seu copo. E a gente pode ter aqui, no meu caso, um copo com um raio pequeno ou um raio grande, dependendo da direção. Ou ainda um copo que você tem ali essa garganta ali, uma região convexa. E aí você pode brincar gerando imagens invertidas, direitas, maiores, menores e por aí vai. É um jeito muito legal de brincar com lentes, né, com um copo de água, tá bom? Então vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.